Vietnã, a terra que dorme sob um véu de nuvens. Em 2025, enquanto o turismo mundial reescreve as próprias regras do movimento humano pelo planeta, um país tece sua história em silêncio, quase sem que o mundo perceba a intensidade da transformação. 22 milhões de viajantes estrangeiros cruzaram fronteiras só para contemplar esse dragão do Sudeste Asiático. Falamos de uma nação de 102 milhões de habitantes, esticada por 1.650 quilômetros entre o norte e o sul, onde 54 etnias diferentes convivem, lado a lado, dentro de um único território vibrante e contraditório. Hoje, o Vietnã figura entre os lugares mais fascinantes da Terra. Chamam-no de tigre emergente da Ásia. É o maior produtor mundial de castanha de caju, o segundo maior produtor de café do planeta, uma economia que cresce em ritmo recorde, sustentada por uma população em que 70% tem menos de 35 anos. E ainda assim, em meio a esse ímpeto de modernidade, o país guarda suas tradições como quem protege um tesouro de família, avançando para o futuro sem soltar a mão do passado. Aqui, a comida de rua, preparada em fogareiros de beira de calçada, recebe estrelas Michelin, e startups de tecnologia nascidas em vielas estreitas já chamam a atenção do Vale do Silício. Convido você a atravessar comigo essa terra de contrastes. Prepare o seu café, porque a nossa viagem pelo Vietnã começa agora. Comecemos por Hanoi, capital do Vietnã desde o ano de 1010. 8 milhões de pessoas vivem nesta cidade, mas nenhum número sozinho consegue traduzir o que é Hanoi. Ela nasceu no delta do Rio Vermelho, e seu próprio nome significa a cidade dentro do rio. Uma definição que, ao caminhar por suas margens, faz todo o sentido. Hoje, com 36 ruas reconhecidas como Património Mundial pela Unesco e mais de 600 templos e pagodes espalhados por seus bairros, Hanoi é, sem dúvida, o coração cultural do Vietnã. No bairro antigo, cada rua carrega séculos de história em seu próprio nome. Hang Bac, a Rua da Prata. Hang Ma, a Rua do Papel. Hang Gai, a Rua da Seda. Essas ruas de artesãos, fundadas ainda no século XI, continuam pulsando de vida até hoje, como se o tempo ali tivesse decidido correr mais devagar. E é impossível falar do Vietnã sem falar do café. O país é o segundo maior produtor do mundo, mas foram os vietnamitas que transformaram um hábito herdado dos franceses em algo genuinamente seu. O café Sua Da, café forte, coado lentamente, misturado a leite condensado doce e gelo, é uma experiência que se vive sentado num banquinho de plástico baixo, quase rente ao chão, olhando o movimento da rua passar diante dos olhos. Há algo nessa simplicidade que desarma qualquer pressa. A Rua da Estação Ferroviária é um dos cantos mais fotografados de Hanoi, um lugar onde a vida real segue seu curso a poucos metros dos trilhos. Várias vezes ao dia, um trem passa quase raspando as mesas dos cafés. Os donos recolhem as cadeiras às pressas, os vendedores ambulantes se encolhem contra as paredes, o trem cruza estrondando e, segundos depois, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. É um pequeno ritual cotidiano que resume bem o espírito vietnamita. Adaptar-se, respirar, seguir em frente. O lago Hoang Quien, o lago da espada restituída, carrega uma lenda que atravessa séculos. Contam que no século XV, o rei Leloi encontrou ali uma espada mágica e, com ela, venceu os invasores chineses. Depois da vitória, uma tartaruga gigante teria emergido das águas para recuperar a espada e devolvê-la ao mundo dos espíritos. Será verdade? Pouco importa, porque de fato, até 2011, uma rara tartaruga gigante vivia nesse mesmo lago. E quando ela morreu, a cidade inteira sentiu a perda, como se tivesse perdido um membro da própria família. Mas para realmente compreender Hanoi, é preciso mergulhar em sua comida de rua. Em 2016, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sentou-se numa cadeira de plástico e jantou no restaurante Bun Cha. Aquele gesto simples entrou para os livros de história, mas a verdade é que uma refeição igualmente deliciosa pode ser encontrada em praticamente qualquer esquina de Hanoi, por um valor que raramente ultrapassa 2 a 5 dólares. Seguimos rumo à Baía de Ha Long, Patrimônio Mundial da Humanidade. Encravada no coração do Vietnã,
essa baía extraordinária não é apenas paisagem. É um convite para desacelerar o tempo e reencontrar o ritmo original da natureza. Cada passeio de barco parece atravessar um portão que leva de volta aos primeiros dias do mundo. A biodiversidade ali é surpreendente. Mais de 200 espécies de peixes, 450 espécies de moluscos, algumas delas encontradas apenas naquelas águas, em nenhum outro lugar do planeta. Todos os anos, 6 milhões de turistas visitam a Baía de Halong, e o governo vietnamita planeja elevar esse número para 8 milhões até 2030. Ao mesmo tempo, porém, regras rígidas foram impostas para proteger esse ecossistema. Proibição de plástico descartável, limite no número de embarcações, projetos ativos de preservação ambiental. Porque Halong não é apenas destino turístico, é lar. Nessas ilhas, vilarejos flutuantes abrigam 1.600 pessoas, que vivem da pesca, do cultivo de ostras e da produção de pérolas. Algumas famílias habitam a mesma casa flutuante há gerações, transmitindo de pai para filho um modo de vida inteiramente moldado pela água. Agora subimos até o que os vietnamitas chamam de Teto da Indochina. O Phan Xipang, com seus 3.143 metros de altitude, é o ponto mais alto do Vietnã. Até 2016, alcançar o cume exigia 2 dias de escalada árdua. Hoje, existe ali o teleférico contínuo mais longo do mundo, com 6.292 metros de extensão, capaz de levá-lo ao topo em apenas 15 minutos. No cume, encontra-se um moderno complexo de templos budistas, um projeto que divide opiniões. Alguns dizem que a atmosfera original da montanha foi perdida. Outros elogiam a forma como isso tornou o lugar acessível a todos. Seja qual for o lado que se escolha, a vista de lá de cima tira o fôlego. Em dias claros, é possível enxergar até a fronteira com a China. Descemos até Da Nang, a estrela em ascensão do Vietnã, quarta maior cidade do país, com 1.200.000 habitantes. Mas, mais uma vez, os números sozinhos não contam a história inteira. Em 2000, a população não passava de 500.000 pessoas. Em 20 anos, a cidade dobrou de tamanho e sua economia triplicou. A revista Forbes chegou a nomear Da Nang uma das cidades mais agradáveis para se viver em toda a Ásia. A praia de My Khe foi eleita pela mesma Forbes uma das 6 praias mais bonitas do mundo. 30 quilômetros de areia branca e águas turquesa. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos a apelidaram de China Beach. Hoje, tornou-se refúgio predileto dos surfistas, atraídos por ondas quase perfeitas e uma temperatura da água que se mantém, ano após ano, entre 25 e 28 graus. E há a Ponte do Dragão, sobre o rio Han, com 666 metros de extensão, inaugurada em 2013. Não é uma ponte comum. Esculpida em forma de dragão e equipada com 2.500 luzes de LED, ela muda de cor a cada noite. Mas sua verdadeira surpresa acontece nos fins de semana, às 9 da noite, quando o dragão cospe fogo e água pela boca diante de milhares de pessoas reunidas nas margens do rio, em silêncio, esperando o espetáculo começar. Da Nang é uma cidade jovem, 60% de sua população tem menos de 35 anos. Empresas de tecnologia investem ali, startups se multiplicam, nômades digitais decidem ficar. A cidade aposta pesado em se tornar uma cidade inteligente, com infraestrutura de Wi-Fi ampla, governança digital e tecnologias voltadas à sustentabilidade. Há quem diga que Da Nang é desse tipo de lugar que a gente nunca deixa por completo, que a lembrança dela segue grudada, insistente, até bem depois da volta para casa. Subimos agora para o lugar mais surreal de toda essa jornada, as colinas de Ba Na, uma fantasia suspensa acima das nuvens. Em 1919, ainda sob o domínio colonial francês, os franceses construíram ali, a 1.500 metros de altitude, um refúgio para escapar do calor sufocante de Saigon e de Da Nang. Com o tempo, porém, a vila foi abandonada, e nos anos 1940, restava apenas ruína e silêncio. Foi nos anos 2000 que a empresa Sun Group comprou a área e deu início a um projeto ambicioso. Primeiro vieram os teleféricos. Não um teleférico qualquer.
mas a linha contínua de teleférico mais longa do mundo, com 5.801 metros de comprimento e 1.292 metros de desnível, um recorde reconhecido pelo Guinness, inaugurado em 2013. A subida dura 20 minutos. No início, a floresta tropical e as cachoeiras se estendem lá embaixo. Depois, aos poucos, tudo desaparece. Você sobe e sobe, até entrar literalmente dentro das nuvens. A visibilidade cai a zero. E então, de repente, você atravessa essa névoa branca e o mundo reaparece diante dos seus olhos, inteiramente transformado. Bana Hills é parque temático, é marco histórico, é obra de arte, é tudo isso ao mesmo tempo. O complexo foi projetado como uma vila medieval europeia, com prédios que imitam a arquitetura francesa, catedrais, praças, mas nada ali é cópia. Tudo foi concebido como criação original. 5 milhões de visitantes chegam até lá todos os anos. E, no meio disso tudo, a Ponte Dourada. Desde a inauguração em 2018, ela causou um verdadeiro furor nas redes sociais, com milhões de fotografias compartilhadas ao redor do mundo. A revista Time a incluiu em sua lista dos 100 melhores destinos do planeta. 2 mãos gigantes, esculpidas em pedra, seguram a ponte em pleno ar, entre as nuvens. 150 metros de extensão, a 1.400 metros acima do nível do mar. As mãos parecem antigas, desgastadas pelo tempo, mas na verdade são recém-construídas. Esse efeito de desgaste foi intencional, projetado para representar as mãos de Deus erguendo as montanhas. A obra nasceu da imaginação do arquiteto vietnamita Vu Viet Anh e sua construção levou um ano inteiro. Caminhar por essa ponte é uma experiência quase onírica. De um lado, as montanhas. Do outro, um mar de nuvens em movimento constante. O vento sopra, as nuvens se deslocam, e às vezes ficam tão densas que as mãos de pedra desaparecem por completo diante dos seus olhos. Então, do nada, o céu se abre, e ali está, um abismo de 1.500 metros de profundidade, exposto sem aviso. Dentro de Bana Hills, há de tudo. Hotel 5 estrelas, restaurantes, cafés, lojas, um parque de diversões chamado Fantasy Park, com 3 andares de atrações, um museu de cera, montanha-russa em estilo alpino, torre de queda livre. A vinícola de Bai, erguida pelos franceses em 1923, oferece 300 rótulos de vinho. E o pagode Lin Yung, com sua estátua branca de Buda de 27 metros de altura, observa tudo do alto, em silêncio. À noite, Bana Hills se transforma completamente. Milhares de luzes de LED se acendem, shows de laser cortam o céu, música toma conta do ar. A temperatura noturna cai para algo entre 15 e 17 graus, enquanto lá embaixo, em Da Nang, o termômetro ainda marca 30. O ar ali em cima é outro, mais leve, mais fresco. Não foi por acaso que os franceses escolheram exatamente aquele lugar há mais de um século. O projeto de Bana Hills, porém, não escapa de controvérsias. Ambientalistas apontam a destruição de um habitat natural único. Especialistas em cultura alertam que esse tipo de desenvolvimento, quase no estilo de um parque temático americano, pode comprometer a autenticidade vietnamita. Economistas, por outro lado, discordam. O projeto gera empregos, movimenta a renda e impulsiona toda a região ao redor. O governo vietnamita pretende, até 2025, transformar Bana Hills em referência de turismo sustentável. É uma equação difícil de equilibrar. Progresso de um lado, preservação do outro. E talvez essa seja, no fundo, a pergunta que atravessa o Vietnã inteiro. Até onde vale a pena ir em nome do desenvolvimento? Seguimos até Hoi An, a cidade das lanternas. Talvez a cidade mais fotografada de todo o Vietnã. Toda noite, milhares de lanternas coloridas se acendem, iluminando fachadas amareladas, ruas estreitas, refletindo suas cores tremulantes nas águas do rio. Mas Hoi An é muito mais do que uma fotografia bonita. É uma cidade portuária com 2.000 anos de história, parada essencial na antiga Rota da Seda Marítima, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Entre os séculos XV e XIX, Hoi An foi um dos portos comerciais mais importantes de todo o Sudeste Asiático. Comerciantes chineses, japoneses, holandeses e portugueses
desembarcavam ali, trocando seda, porcelana, especiarias e metais preciosos. A cidade enriqueceu, cresceu, se reinventou. A ponte japonesa Chuakou, erguida pela comunidade japonesa em 1593, é também um templo e tornou-se o símbolo maior de Hoi An, tão importante que sua imagem estampa a nota de 20.000 dongs vietnamitas. As lanternas de Hoi An são famosas em todo o mundo. Cores, formatos e tamanhos de todos os tipos, tecidas artesanalmente em seda esticada sobre armações de bambu. Hoje, artesãos trabalham em pequenas oficinas, produzindo centenas delas todos os dias. E no 14º dia de cada mês lunar, na noite de lua cheia, a cidade desliga completamente sua iluminação elétrica. Só restam as lanternas acesas. É o Festival das Lanternas. Milhares de pessoas tomam as ruas, e muitas lançam pequenas lanternas de papel sobre o rio, cada uma carregando um desejo silencioso. Quando a noite cai por completo, o brilho trêmulo das velas flutuantes se mistura ao vermelho das lanternas penduradas nas venezianas amarelas, criando uma cena quase mágica, que se aprecia melhor de longe, longe da multidão, a bordo de um barco silencioso deslizando pela água escura. Hoi An também é paraíso para quem busca roupas sob medida. A cidade reúne mais de 400 ateliês, capazes de confeccionar ternos, vestidos e sapatos personalizados em apenas 24 horas, motivo pelo qual celebridades, diplomatas e empresários do mundo inteiro fazem questão de passar por ali. O centro histórico de Hoi An fica a 4 quilômetros da costa, mas as praias de Amban e Cua Dai estão bem próximas. Areia branca, ondas tranquilas. Todo entardecer, os pescadores retornam em seus barcos trazendo frutos do mar frescos, que chegam à mesa dos restaurantes de praia na mesma noite em que foram pescados. Perto dali, na vila de Cantain, um passeio de barco-cesto, as tradicionais embarcações redondas de bambu trançado, revela uma das experiências mais inesquecíveis dessa viagem, enraizada em séculos de tradição pesqueira em meio à floresta de coqueiros. Essas embarcações circulares, usadas antigamente por pescadores locais para navegar em águas rasas e, dizem alguns, driblar impostos coloniais, tornaram-se símbolo de resistência e engenhosidade popular. Deslizando pelos canais estreitos, emoldurados por palmeiras, é quase impossível não se render, mais uma vez, ao encanto silencioso da natureza. Chegamos a Ho Chi Minh, a transformação de Saigon. Oficialmente, a cidade tem 9 milhões de habitantes, mas na prática, vivem ali cerca de 13 milhões de pessoas. É a capital econômica do Vietnã, um verdadeiro caldeirão cultural, símbolo do futuro do país. E ainda assim, os mais velhos continuam chamando-a de Saigon. O nome mudou, mas a alma permaneceu a mesma. E há algo bonito nessa teimosia da memória. A Landmark. 81 se ergue a 461 metros de altura, o edifício mais alto do Sudeste Asiático, o 15º mais alto do mundo, inaugurado em 2018. Em seus andares superiores, apartamentos de luxo, um shopping center, um hotel e um mirante. Olhando a cidade do 79º andar, você enxerga de uma só vez toda a transformação vietnamita. De um lado, os prédios coloniais, do outro, os arranha-céus modernos, dois tempos históricos convivendo na mesma paisagem. A rua Nguyen Hue é o coração pulsante da cidade. Fechada para carros em 2015, tornou-se via exclusivamente para pedestres. Toda noite, milhares de pessoas se reúnem ali, famílias, casais, amigos, artistas de rua, músicos, performers. No início da rua, a estátua de Ho Chi Minh observa o movimento incessante da cidade que carrega seu nome. As marcas da colonização francesa continuam presentes. A Catedral de Notre-Dame, construída em 1880 com tijolos trazidos de Marsella, e os Correios Centrais, projetados por Gustave Eiffel. Sim, o mesmo nome por trás da Torre Parisiense. O interior é deslumbrante, tetos altos, estruturas de ferro, um grande retrato de Ho Chi Minh presidindo o salão. E, curiosamente, o prédio segue funcionando como agência dos Correios até hoje, recebendo turistas que fazem questão de enviar um cartão postal de lá.
O mercado Bentime existe desde 1912 e ali dentro há de tudo: alimentos, frutas, roupas, joias, lembranças. A cultura da barganha continua viva, mas sem agressividade. Os vendedores são simpáticos, cheios de bom humor, quase como se regatear fosse parte da diversão e não um confronto. Do lado de fora do mercado, forma-se todas as noites uma praça de alimentação a céu aberto. Depois das 18 horas, a rua é fechada, as mesas se espalham pelo asfalto e o lugar se transforma numa animada zona gastronômica que dura até tarde da noite. Agora seguimos rumo ao delta do rio Mekong, um verdadeiro paraíso escondido. É o celeiro de arroz, o pomar, a fazenda de peixes do Vietnã. O rio Mekong nasce no Tibete, percorre 4.350 quilômetros, atravessa 6 países e finalmente se divide em 9 braços dentro do território vietnamita antes de desaguar no mar. É por isso que os vietnamitas o chamam de Rio dos 9 Dragões. A única forma de explorar o delta de verdade é de barco. Existem lanchas a motor e embarcações turísticas nos rios mais largos, mas para conhecer o verdadeiro coração do delta, é preciso embarcar em pequenas canoas, deslizando por canais estreitos ladeados de palmeiras, passando por pomares de manga e casas flutuantes que parecem suspensas entre a água e o céu. O mercado flutuante de Kai Hang é o maior de todo o Mekong. Toda manhã, centenas de barcos se reúnem ali, mas nada se parece com um supermercado comum. Cada barco vende um único produto. Um barco de mangas, outro de abacaxis, outro de pitaias. Para anunciar a mercadoria, os vendedores penduram uma amostra num longo mastro na proa da embarcação. Assim, de longe, todo mundo já sabe exatamente o que aquele barco está vendendo. Por fim, chegamos a Phu Quoc, a Ilha das Pérolas do Vietnã. No Golfo da Tailândia, a 45 quilômetros da costa sul vietnamita, existe uma ilha que parece pertencer a outro mundo inteiramente. Phu Quoc, a maior ilha do Vietnã, com 574 quilômetros quadrados, é lar de 180 mil pessoas e vem se tornando rapidamente um dos destinos mais desejados de todo o Sudeste Asiático. Durante décadas, Phu Quoc foi o segredo mais bem guardado do Vietnã. Enquanto milhões de turistas lotavam as ilhas da Tailândia, Phu Quoc permanecia silenciosa, intocada, praticamente esquecida pelo turismo de massa. Mas isso está mudando. Em 2012, foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Phu Quoc. Em 2020, a ilha recebeu status de Zona Econômica Especial. E até 2024, já recebia mais de 5 milhões de visitantes por ano. As praias de Phu Quoc são um verdadeiro paraíso tropical. A Praia São, ou Starfish Beach, na costa sudeste, aparece constantemente entre as praias mais bonitas do mundo. A areia branca é tão fina que range sob os pés, e a água é tão transparente que dá para ver os peixes nadando ao redor dos tornozelos. A praia se curva suavemente, emoldurada por coqueiros, quase sem construções à vista. Já a Long Beach se estende por 20 quilômetros ao longo da costa oeste, o lugar perfeito para observar o pôr do sol sobre o Golfo da Tailândia, tingindo o céu em tons impossíveis de laranja e rosa. Bares e restaurantes de praia acompanham a orla, mas discretos, baixos, quase se camuflando na paisagem natural ao redor. A cultura de pérolas é, talvez, o verdadeiro tesouro da ilha. O nome Phu Quoc significa terra rica, mas poderia muito bem significar também Ilha das Pérolas. Nas águas ao redor da ilha, cultivam-se algumas das pérolas mais finas do mundo. Desde os anos 1990, essa atividade tornou-se uma das principais indústrias locais. Em fazendas de pérolas como a Ngoc Trai Nam Viet, é possível acompanhar todo o processo. Mergulhadores recolhem ostras que levaram de 3 a 5 anos para amadurecer, e cada uma delas é aberta com extremo cuidado. Um único erro e a pérola se perde para sempre. Lá dentro, com sorte, a luz reflete sobre uma esfera perfeita. Pérolas de tom cremoso, rosado, ou, mais raramente, pérolas negras que brilham como se guardassem a noite inteira dentro de si. Phu Quoc também impressiona pelo desenvolvimento moderno, e em nenhum lugar isso fica tão evidente quanto no complexo Vinpearl Phu Quoc. Esse enorme resort, inaugurado em 2019, reúne parque de diversões, parque aquático, safari, aquário
e campo de golfe. O teleférico até a ilha Hon Tham é o mais longo teleférico sobre o mar do mundo, com 7.899 metros suspensos sobre águas turquesa. Críticos chamam isso de desenvolvimento excessivo e temem impactos ambientais sérios. Defensores argumentam que o projeto gera empregos e melhora a infraestrutura da ilha. A verdade, como sempre, está em algum ponto entre os dois extremos. Phu Quoc quer crescer antes de perder aquilo que a torna única, e esse é, talvez, o maior desafio: encontrar equilíbrio entre expansão e preservação. Será que Phu Quoc conseguirá se tornar um destino de classe mundial, sem repetir o destino de outros paraísos saturados pelo turismo, superexplorados, que aos poucos perderam sua alma original? O governo vietnamita aposta que sim, apontando limites rígidos para a altura das construções, áreas florestais protegidas e iniciativas de turismo sustentável. E é justamente ali, no fim da tarde, que talvez se encontre o momento mais sincero de toda essa jornada. Quando o sol se põe sobre Long Beach, o céu se transforma lentamente. O laranja escorrega para o rosa se dissolve em violeta. Os barcos de pesca recortam silhuetas contra o horizonte. Alguns turistas sentam-se nos bares de praia, saboreando um coquetel. A maioria, porém, simplesmente se acomoda na areia e observa, em silêncio, como quem sabe que aquele instante não vai se repetir exatamente da mesma forma. Phu Quoc está numa encruzilhada. Atrás dela, décadas de vida insular tranquila. Diante dela, um futuro incerto de desenvolvimento acelerado. Conseguirá encontrar equilíbrio? Será possível ser, ao mesmo tempo, selvagem e desenvolvida, tradicional e moderna? Uma coisa é certa: esse instante, essa versão específica de Phu Quoc, não vai durar. Ali, talvez mais do que em qualquer outro canto do Vietnã, tudo muda rápido demais. Quem visita hoje testemunha uma transformação em pleno curso. Quem voltar daqui a 5 anos vai encontrar um lugar completamente diferente. E é impossível não se perguntar se essa mudança é motivo de esperança ou de saudade antecipada. Chegamos, enfim, à alma do Vietnã. São 3.300 quilômetros de litoral, 54 etnias, 4.000 anos de história. O Vietnã não é um país simples. É uma nação cheia de contradições, complexa, multifacetada. Entre o norte e o sul, existem apenas 1.000 quilômetros de distância, mas, em espírito, são praticamente dois mundos diferentes. Hanoi é calma, conservadora, apegada à tradição. Ho Chi Minh é dinâmica, aberta, moderna. E, ainda assim, as duas são igualmente Vietnã. Como se o país inteiro coubesse exatamente nessa tensão entre o que foi e o que está se tornando. O povo vietnamita é, talvez, o maior tesouro dessa nação. Gentil, hospitaleiro, resiliente. 1000 anos sob ocupação chinesa, 100 anos de colonização francesa, 20 anos de guerra contra os Estados Unidos. E a cada vez, o país resistiu. A cada vez, se ergueu de novo. Hoje, o crescimento econômico chega a impressionantes 6 a 7% ao ano. A taxa de pobreza caiu de 70% para menos de 5% em apenas 20 anos. Uma transformação que faz qualquer um se perguntar quantas histórias pessoais de sacrifício e superação existem por trás desse número frio de estatística. A nova geração é o futuro do Vietnã, educada, ambiciosa, conectada ao mundo. Em Ho Chi Minh, centenas de startups de tecnologia despontam a cada ano. Em Hanoi, empresas internacionais abrem escritórios regionais. O Vietnã é, hoje, um dos principais candidatos a se tornar o próximo tigre asiático. E há a culinária vietnamita, também candidata a integrar a lista de patrimônio cultural e material da Unesco. Ingredientes frescos, sabores equilibrados, técnicas saudáveis de preparo, mas acima de tudo, comer no Vietnã nunca é apenas nutrição. É um ato social. As famílias comem juntas. Os amigos conversam por horas à mesa. Reuniões de negócios acontecem entre um prato e outro. E claro, sempre há café. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial, atrás apenas do Brasil. Mas o jeito vietnamita de tomar café é único. O café Trung, o café de ovo,
é uma invenção genuinamente de Hanoi. Por cima, café forte. Por baixo, uma mistura de gema batida com leite adoçado, cremosa como um creme de confeiteiro. Doce, forte, surpreendente logo no primeiro gole, apaixonante já no segundo, viciante no terceiro. O Vietnã investe pesado no seu próprio futuro. Está prevista uma linha ferroviária de alta velocidade ligando Hanoi a Ho Chi Minh, 1.600 quilômetros percorridos em apenas 5 horas. O Aeroporto Internacional de Long Thanh deve abrir em 2026, com capacidade para 100 milhões de passageiros por ano. Os investimentos em energia renovável crescem continuamente, com a meta de alcançar, até 2030, 30% do consumo energético proveniente de fontes limpas. Mas todo esse crescimento tem um preço. Há desafios ambientais reais, poluição do ar, resíduos plásticos acumulando-se nas margens dos rios e no mar. O governo vietnamita responde com políticas ambientais agressivas, planejando banir completamente o plástico descartável até 2025, além de investir na recuperação de manguezais e na ampliação de áreas marinhas protegidas. O turismo vive um verdadeiro boom. Em 2019, o país recebeu 18 milhões de visitantes. Em 2024, 17 milhões. Uma recuperação rápida depois do golpe duro da pandemia. A meta para 2030 é chegar a 50 milhões de turistas por ano. Mas o Vietnã insiste em não repetir os erros do turismo de massa vividos por outros destinos. Modelos de turismo sustentável estão sendo desenhados, e medidas de preservação cultural seguem sendo implementadas com cuidado. O Vietnã é um tesouro à espera de ser descoberto, ainda por inteiro. Em cada canto, uma história diferente. Em cada prato, um pedaço de cultura. Em cada pessoa, uma lição de vida. Das pontes douradas suspensas sobre as nuvens aos mercados flutuantes ao nível do mar. Dos antigos palácios imperiais às barraquinhas de comida de rua. Dos arranha-céus futuristas aos templos milenares que resistem, silenciosos, ao correr dos séculos. Mas talvez a maior beleza do Vietnã seja, justamente, aquela que nenhuma estatística consegue medir. Está no sorriso de um vendedor ambulante ao final de um longo dia de trabalho. Está nas mãos calejadas de um artesão que aprendeu seu ofício observando o pai, que aprendeu observando o avô. Está na risada solta de uma criança correndo por uma rua estreita do bairro antigo. O Vietnã não é apenas um lugar para se ver. É uma experiência para se sentir, para se saborear, para se viver de corpo inteiro. Fica, no fim, uma pergunta que talvez não tenha resposta única, e talvez nem precise ter. Entre preservar o que sempre foi e correr atrás do que ainda pode se tornar, existe um caminho certo? O Vietnã parece decidido a provar que sim, que é possível caminhar para o futuro sem soltar a mão da própria história. Resta saber se, diante de uma transformação tão rápida, você também sentiria esse mesmo misto de orgulho e saudade ao ver um lugar assim mudar diante dos próprios olhos. O Vietnã chama, está pronto para ser descoberto. A única pergunta que resta é se você está pronto para essa descoberta.